Vamos encerrar hoje o livro de Atos, né? Foi uma caminhada longa, mas que o Senhor nos ensinou muito, né? Através desse importantíssimo livro. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no capítulo 28 do livro de Atos. Amém? Então, meus irmãos, como a gente costuma fazer, né, uma recapitulação do capítulo anterior, no capítulo 27 nós vimos o apóstolo Paulo a caminho de Roma para que ele pudesse ser julgado pelo imperador. Porém, como nós vimos, durante essa viagem, né, a navio, uma impetuosa tempestade o alcançou, não somente, né, a ele, mas como a todos que estavam naquela embarcação. E aí eles enfrentaram uma situação verdadeiramente devastadora. Paulo já havia advertido sobre o perigo que aquela viagem poderia causar diante, né, de um mar que poderia ficar revolto, mas a sua orientação foi completamente ignorada pelos demais tripulantes daquele navio. E no auge da crise, Paulo recebeu uma revelação do Senhor Jesus, garantindo a preservação de todos aqueles que estavam naquela embarcação, de todos aqueles que estavam a bordo. E a sua fé, né, acabou encorajando os demais tripulantes para que eles pudessem crer naquilo que o Senhor havia revelado ao apóstolo Paulo. E de fato, aquela revelação se cumpriu. O capítulo acabou enfatizando, né, a soberania de Deus sobre as circunstâncias, como que o Senhor, ele governa sobre todas as coisas, até mesmo em situações de tempestade, até mesmo em situações de ameaça, né, de aflição, e o Senhor é fiel às suas promessas, né? O Senhor prometeu a ele que todos iam ficar bem, e o Senhor cumpriu com aquilo que havia prometido, né? E o testemunho de Paulo acabou, né, encorajando aqueles demais homens a bordo. Agora nós vamos ver que eles conseguiram chegar na ilha, né, chegaram a uma terra, e aí nós vamos ver o que vai desencadear a partir disso. Capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Logo no início nós vamos ver que essa terra que eles chegaram é a ilha de Malta, que hoje em dia é um país, né, um pequeno país. Era uma pequena ilha naquela época, com uma população extremamente reduzida, bem pequena, e que continha, né, a maioria dos seus cidadãos nativos, pessoas que nasceram ali, que cresceram ali. Eles chegaram debaixo de chuva, né, debaixo de um forte frio, e por isso eles foram logo, né, recebidos por aquelas pessoas e foram à procura de gravetos, né, de pedaços de pau para fazerem uma fogueira. E aí nós vamos ver o que aconteceu. Versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Vamos fazer aqui uma outra parada. Nós vemos que quando Paulo ali estava colocando os gravetos, né, para acender a fogueira devido ao frio, uma víbora, né, uma serpente com veneno, né, venenosa, veio e atingiu a sua mão e ficou presa. E a reação daquele povo nativo ali da ilha de Malta foi uma reação que demonstra, né, uma teologia extremamente banal. Por quê? Porque eles logo consideraram aquilo como uma circunstância que ocorreu por merecimento do apóstolo Paulo. O que quer dizer isso? Que Paulo havia feito alguma coisa para merecer passar por aquela situação. Ou seja, eles logo o acusaram de ser um assassino, de ter sido um homem responsável por um assassinato, um culpado. E aí ele estava meio que provando
do seu próprio veneno, estaria ali, né, recebendo de volta aquilo que ele mesmo havia feito. E nós vemos que eles falaram aqui no versículo 4, a justiça não o deixa viver. A justiça com J maiúsculo, ou seja, uma espécie de justiça divina, né, uma espécie de karma, vamos dizer assim, para vermos, né, o nível de teologia rasa daquele povo. Versículo 5. Porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Olha só como que esse povo pensava, né? Antes eles estavam olhando para Paulo como um merecedor daquilo que estava acontecendo. Ou seja, ele fez algo e por ter feito algo ele estava sofrendo com aquilo, né? E hoje em dia nós vemos muita gente usando de uma teologia rasa para dizer, né, que uma pessoa está sofrendo por algo, está passando por uma circunstância adversa porque ela está em pecado ou porque ela está com pouca fé. Enfim, nós vemos muito disso nos dias de hoje. E quando eles viram que após um longo tempo, Paulo, não aconteceu nada com o apóstolo Paulo, ou seja, ele não morreu, ele não sofreu nenhum tipo de sintoma, né, ou reação por causa da serpente, eles logo mudaram de ideia e falaram, não, esse aí é um Deus, esse aí está acima das circunstâncias naturais, acima das circunstâncias humanas, porque uma cobra peçonhenta o picou e ele não sofreu nada. E é novamente a teologia banal agindo, né? Ou seja, olha como aquele homem é próspero, olha como aquele homem tem riquezas, como ele tem bens. Deus gosta muito dele, né? Ele é favorito de Deus. Infelizmente, nós vemos muito disso nos dias de hoje. E é uma interpretação bíblica extremamente equivocada, né? Nem consideremos, né, como uma interpretação bíblica, porque não há nada na Bíblia que aponte para isso. Mas, infelizmente, é o que nós vemos, né? Muita gente dizendo, olha como esse homem é santo, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Né? E veja, meus irmãos, muitas pessoas, quando estão passando por aflições, por dificuldades, acabam tendo dedos apontados, né? Acabam sendo julgadas como se estivessem debaixo de desobediência e por isso estão passando por essas circunstâncias. E da mesma forma o contrário, né? Quando uma pessoa está prosperando, né, tem bens, falam que Deus gosta dela, ou que ela está sendo obediente, ou sendo santa, né? Mas nós precisamos ter muito cuidado. A teologia desses nativos da ilha de Malta é uma teologia extremamente equivocada, porque acaba categorizando a pessoa, a circunstância, né, que ela está passando, como ou um pecador ou um semideus, né, uma pessoa acima do normal. Isso acaba gerando muita opressão aos que passam por dificuldades, ou uma exaltação acima do normal dos que estão se dando bem, digamos assim, neste mundo. Mas o fato é que uma pessoa ser bem-sucedida ou não a faz especial para Deus, né? A riqueza deste mundo não é padrão de riqueza para o Senhor, não é o padrão de riqueza do céu, né? Quantos que possuem bens, né, e são fartos de recursos nesse mundo, os possuem proveniente de corrupção, de dinheiro ilícito, de falcatruas. Ou seja, quantas vezes a Bíblia condena sobre o amor às riquezas, sobre como o ser humano ele tem apego ao dinheiro, um ser humano sem Cristo, né? Portanto, o fato de uma pessoa ser bem-sucedida nesse mundo, obviamente não tem nada a ver com a sua relação com Deus. Na verdade, quando se utilizam de meios, né, corruptos, né, desobedientes a Deus, isso quer dizer que eles são inimigos do Senhor, né? E esse versículo nos ensina que é verdade, obviamente, né, que a obediência gera consequências boas, assim como a desobediência gera consequências ruins, né? Mas neste mundo caído, os santos enfrentarão circunstâncias adversas, encontrarão aflições, né? Por isso, toda dificuldade que viermos passar por aqui,
deve servir para nos conhecermos mais a Deus, para nos aproximarmos mais dele. E isso não quer dizer que nós somos desobedientes, rebeldes ou contrários à vontade do nosso Deus. Versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de dissenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Uma das demonstrações de que muitas vezes, as circunstâncias adversas elas não têm nada a ver com essa teologia banal é o que nós vemos aqui logo em seguida. Paulo ele não estava numa situação confortável, O apóstolo Paulo ele estava preso, ele estava sendo levado a um outro julgamento depois de tantos julgamentos que ele já havia passado, Mas muitas vezes os sofrimentos que nós passamos também servem para abençoarmos outras pessoas, Quando nós paramos para ver o livro de Atos, para ler o livro de Atos, nós vemos que Deus usou a vida de Paulo em meio ao seu cárcere para abençoar muitas pessoas, para pregar o evangelho a muitas pessoas. E aqui não foi diferente, Um certo homem decidiu hospedar a Paulo e provavelmente aos seus amigos, em um sítio. E o pai deste homem estava enfermo, estava doente, estava passando por uma aflição. E Deus usou Paulo, o preso, o que estava cheio de dificuldade, cheio de adversidade, para abençoar aquela família, para abençoar aquele homem. Portanto, não podemos ceder às mentiras que são pregadas por aí, que dizem que se estamos em dificuldade é porque Deus não nos ama, porque Ele não quer saber de nós. Porque olha o apóstolo Paulo, um homem que Deus amava, um homem que Deus foi ao encontro, assim como veio ao nosso encontro também, E o usou como instrumento dele para abençoar vidas, para salvar pessoas, Então, portanto, tenhamos essa consciência diante também das nossas dificuldades. Versículo 11. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram para que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Apio e às 3 ventos. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Nós vemos aqui que eles ficaram um tempo considerável naquela ilha, na ilha de Malta. Eles ficaram cerca de 3 meses. E provavelmente eles ficaram ali por tanto tempo porque estavam aguardando a temporada de tempestades, de chuva, aquela estação complicada ali de inverno, enfim, passar para que eles pudessem voltar a navegar. Imaginemos nós o trauma que eles ficaram depois de tudo que eles passaram. E aí eles decidiram embarcar novamente no navio Alexandria, que era um navio, como nós vimos no domingo passado, responsável por levar cargas de trigo, enfim, de portos em portos. E eles, portanto, prosseguiram a viagem, lembrando sempre que o destino final de Paulo era Roma, para que ele pudesse estar diante do imperador. Mas é a mesma coisa, pastor?
É a mesma coisa. Versículo 16. Paulo em Roma, né? Paulo finalmente chegou ao seu destino tão estimado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Nós vemos aqui que Paulo, logo a chegar na cidade de Roma, vai receber um grande benefício, que é o de morar numa casa própria, digamos assim, numa casa independente, sem ser numa prisão. E provavelmente ele recebeu, né, esse benefício porque o centurião havia dado um testemunho muito bom de Paulo sobre como ele havia se comportado durante a viagem, como em nenhum momento ele havia tentado fugir ou algo do tipo, né? E nós vemos aqui que ele estaria acompanhado de um soldado. Para título de curiosidade nossa, hoje em dia nós vemos a tornozeleira eletrônica, né? Nessa época era a tornozeleira humana, né? O soldado ficava ali ao lado de Paulo o tempo todo, não deixava ele para lugar nenhum, mas era um benefício, era uma situação melhor do que na prisão, porque ele ali podia ficar em casa, né, de forma mais tranquila, né? E Paulo provavelmente ele passou a morar numa região de Roma distante e que era, né, uma região mais precária, né, da cidade, onde ficavam os presos que estavam aguardando o julgamento, como era o caso de Paulo. E ele provavelmente conseguia pagar o seu aluguel, né, através dos seus artesanatos, né, nós sabemos da profissão de Paulo, mas muito também pelas ofertas dos irmãos da igreja, né, que enviavam para Paulo se manter, né, e suprir suas necessidades. Versículo 17. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta corrente. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo de mal a seu respeito, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Olha só como eles se referem, né, ao cristianismo, a uma seita. Né, nós vemos aqui que esse regime, né, de uma liberdade limitada possibilitou a Paulo de se reunir com pessoas, de pregar o evangelho. Né? E nós vemos também aqui como Paulo ele se compadecia pelos judeus. Né? Mesmo os judeus o perseguindo, ele procurava os judeus, ele queria estar no meio dos judeus, pregando o evangelho para eles. Né? E aí ele chegou em Roma e logo convocou os judeus para que eles pudessem ouvir o evangelho, e não somente o evangelho, mas para que ele pudesse também ouvir sobre tudo o que havia acontecido com o apóstolo Paulo, causado pelos judeus. Né? E os judeus, ele deixa bem claro que era pela esperança de Israel que ele estava preso, era por causa do Senhor Jesus. A esperança de Israel e a esperança de todos nós é o Senhor Jesus, era a vinda do Messias, né? Mas os judeus, eles se negavam a crer na pessoa de Jesus e na promessa, ele como cumprimento da promessa de Deus, né? E falaram para o apóstolo Paulo que não haviam recebido nenhuma carta que falasse a respeito dele, mas que sabiam que em todos os lugares essa seita é contestada. Ou seja, o cristianismo em todo o tempo enfrentando, né, adversidades, acusações, difamações, né? Porque como nós vimos, Paulo não tinha nada, né, diante da lei como errado, mas ainda assim estava passando por tudo isso e estava passando por causa do Evangelho. Versículo 23. Tendo eles marcado
um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuavam incrédulos. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas, antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: Bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse: Vá a este povo e diga: ouvindo vocês ouvirão, e de nenhum modo entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E no 29, Paulo conclui: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Nós vimos aqui que, diante da pregação de Paulo, nós vemos aqui, aprendemos com ele uma lição valiosa, porque mesmo ele tendo passado por inúmeras perseguições, por parte dos judeus, ele ainda assim procurava os judeus, pregava o evangelho para eles. Muitas vezes, quando alguém tem certa inimizade conosco, algo do tipo, logo a gente quer distância, logo a gente quer ver longe, Mas o apóstolo Paulo ele vai por um caminho contrário, ele procura os judeus, ele procura pregar o evangelho para eles, ele era perseverante na pregação e permanecia sempre com um coração de graça, de misericórdia. E diante da pregação de Paulo, nós vimos que alguns creram, alguns se converteram ao evangelho, outros não, mas como de praxe, onde tinha judeus, tinha confusão, tinha discussão, e foi o que realmente aconteceu, como nós vimos aqui. No versículo 25, começou a haver uma discordância entre eles, e aí alguns começaram a ir embora, mas logo que Paulo percebeu que aquele grupo que havia se reunido em sua casa iria se dissipar, ele pediu a palavra e repetiu as palavras do profeta Isaías. O profeta Isaías falou no capítulo 6, que nós vemos aqui na Bíblia. E bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, vai a este povo e diga: ouvindo vocês ouvirão, e de nenhum modo entenderão. Vendo vocês ouvirão, e de nenhum modo perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouvindo com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, os judeus, eles eram extremamente arrogantes, Eles eram moralistas, religiosos. E o que isso resultava? Resultava numa cegueira dos olhos, uma surdez dos ouvidos, e principalmente num coração endurecido. Eles nunca se enxergavam numa condição de pecador e de necessitado da graça. Em nenhum momento eles se comportavam assim. E diante de Deus, em relação a Jesus, eles se fechavam. E Paulo, ele conclui no 28 falando: fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. O que o apóstolo Paulo queria dizer aqui? Que aqueles que estavam lamaçados no pecado, que estavam entregues ao pecado, eles ouvirão e se arrependerão, porque eles encontrarão, a partir da obra do Espírito Santo, a consciência de que são necessitados de receber essa graça, necessitados de receber esse amor. E foi o que de fato aconteceu conosco. O Senhor operou sua obra em nossa vida e nós hoje podemos crer verdadeiramente no Evangelho. Versículo 30. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo,
sem impedimento algum. Assim que vai acabar o livro de Atos, né? Falando que ele estava ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Esse finalzinho aqui também nos traz muitos ensinamentos valiosos, né? Porque se nós pararmos para refletir, Paulo não estava preso, né? Paulo ele não estava ali acorrentado a um soldado, né? Ele não podia ir a lugar nenhum sem a presença de um oficial ao seu lado, né? Paulo ele não estava limitado a uma casa, né? Ele tinha que ficar ali na sua residência, né? Isso não seriam impedimentos, isso não seriam limitações? Não, sabe? Não são limitações, não são impedimentos. Por quê? Porque Paulo em nenhum momento foi prisioneiro de César. Paulo em nenhum momento ele foi prisioneiro do Império Romano. Paulo sempre foi prisioneiro de Jesus Cristo, da causa do Evangelho. E para a causa do Evangelho e para o Senhor Jesus não há prisões, não há limitações, não há nada que impeça dessa mensagem alcançar mais pessoas, alcançar mais vidas. Porque é uma obra do Senhor, não é uma obra de homens, é uma obra de Deus, né? E ainda que tivessem ali impedimentos humanos que viessem a dificultar de alguma forma, nós estamos ligados a Cristo, né? E nós podemos exercer esse ministério na terra sem impedimentos, pois espiritualmente não há nada que impeça o avanço da igreja, não há nada que impeça o avanço da obra de Cristo, né? E muitas vezes nós podemos olhar para as nossas limitações e pensar, né? Eu não posso servir a Deus por causa da minha saúde, né? Eu não posso servir a Deus porque eu tenho filhos pequenos e aí eles ocupam o meu tempo. Enfim, eu não consigo servir a Deus porque eu não tenho recursos financeiros e aí isso me limita. Ou então eu não consigo servir a Deus porque a minha vida está uma correria, porque eu trabalho, porque eu faço um monte de coisa, sabe? Mas nós precisamos ter a consciência que nada disso é impeditivo para quem é escravo de Cristo e é escravo da causa do Evangelho. Por quê? Porque a minha saúde, porque a minha família, porque o meu trabalho, porque a minha vida, por completa, é do Senhor, é para o Senhor. E em tudo que eu faço para a glória dele, eu estou exaltando o nome dele. Portanto, que nós possamos ter essa consciência de gastarmos a nossa vida como um culto agradável a Deus, que visa glorificar o nome dele acima de todas as coisas. Amém? Amém. Você está explicando aí